Então, essas situações traumáticas, elas acontecem dessa forma, e a terapia regressiva, ela ajuda, é como se fosse a situação traumática criasse, assim, analogicamente falando, um tumor psíquico. E a terapia regressiva é como se fosse uma cirurgia que você retira esse tumor. E aí, com a retirada da situação traumática, a catarse e a ressignificação essencial que acontece, todo o processo desaparece. Eu me lembro de um outro caso também, vou citar rapidamente, porque o nosso tempo já está adiantado. É um caso de uma fobia de lugar fechado. Essa pessoa que nos buscou certa vez, ele subia 10, 15 andares de um prédio, mas não entrava no elevador de jeito nenhum. Ele subia pelas escadas, tinha um pavor de elevador, se ele entrasse no elevador, ele entrava num desespero enorme. Então, ele vivia, quando entrava em prédios, quando precisava de alguma forma, ele não entrava em elevador, ele subia de escadas. Nos buscou para um processo terapêutico e foi muito interessante, porque no processo terapêutico, nesse caso, como não era uma situação aguda, fizemos toda a terapia com as 4 etapas do método Plenitude Humana. Na etapa de regressão, foi muito interessante, porque ele teve 2 traumas existenciais e um trauma interexistencial. Foram 3 sessões específicas para regressão, para tratar dessa questão, e na primeira sessão, ele voltou em 2 situações traumáticas na existência atual. No primeiro momento, ele vivenciou uma situação logo após o nascimento. Logo após, a passagem pelo canal de parto, para ele, foi bastante sufocante, porque ele, na hora de nascer, ele sentia uma angústia, porque ele não conseguia respirar do próprio passagem no canal do parto, mas ao nascer, ele sentiu uma alegria enorme, uma felicidade enorme, porque ele se sentiu profundamente amado, acolhido pela mãe, e uma felicidade enorme. Até que fizesse com ele, era uma tradição antigamente, enfaixava-se a criança do umbigo até a perna. Então, durante 7 dias, para evitar o chamado mal de 7 dias e a hérnia umbilical, fazia-se isso. Na verdade, o mal de 7 dias é um tétano que dá por material não esterilizado, que se cortava o cordão umbilical. E a hérnia é devido a esforço, não tem nada a ver com essa questão de enfaixar a criança. Mas ele nasceu, ele estava sentindo muito leve, ele que tinha passado pelo canal do parto de uma forma assim um tanto traumática, mas estava se sentindo livre, sentindo muito leve, muita alegria, e aí enfaixaram ele do umbigo até os pés. Então ele ficou com uma mumiazinha durante 7 dias, num desespero enorme, porque ele não podia se movimentar, só conseguia movimentar pelo braço, só os braços, e sentia uma angústia enorme. Aí pedimos para ele buscar uma situação semelhante. Aí ele recordou-se, reviveu, na verdade, a pessoa revive com muita intensidade emocional, essa questão do parto, do nascimento, do enfaixamento, foi com muita carga emocional, que é feita a catarse. E aí ele voltou numa situação entre 18 e 19 anos, ele serviu na Marinha, e na Marinha um sargento mandou todos os recrutas para o porão de um navio e ele mandou acho que cerca de uns 100 recrutas num espaço pequeno,
sentou não sei como que é o nome, acho que é escotilha, não sei o termo que se usa, mas ele sentou em cima, e os soldados começaram a ter falta de ar ali, entraram em desespero, alguns já tinham desmaiado, eles tentaram forçar, mas o sargento não deixava eles saírem de jeito nenhum, iriam morrer todos sufocados, se não fosse um tenente que chegou, e esse tenente mandou imediatamente o sargento sair, e foram retirando os soldados, alguns já semi-desmaiados, outros já tinham desmaiado, e se não fosse a providência desse tenente que percebeu que ia ser uma tragédia, ele teria morrido sufocado nesse porão do navio. Bom, essa foi uma sessão, e aí nós trabalhamos aquilo que emergiu nesses traumas. São 2 traumas existenciais, muito claro, um acontecido no momento do parto e logo após o nascimento, e outro aos 18 anos, entre 18 e 19 anos. Mas a situação dele era muito intensa para ser só isso. E aí o que nós fizemos? Numa outra sessão, pedimos que ele voltasse numa situação semelhante ao medo que ele sentia no elevador ou qualquer outro lugar mais fechado. E ele voltou numa situação em que ele foi enterrado vivo. Então, ele teve aqueles fenômenos de letargia, de catalepsia, que antes de ter... Hoje ninguém enterra uma pessoa assim, porque ela é submetida a um eletroencefalograma, e o eletroencefalograma, a atividade cerebral é normal na pessoa assim. Ele não tem uma morte cerebral. A pessoa fica aparentemente como morta. Mas, há séculos atrás, muita gente corria o risco de ser enterrada viva, e foi o caso. Ele foi sepultado, e ele acordou dentro do caixão. O desespero desse homem, quando ele se percebeu no caixão, ele dava pulos no divã de cerca de 2, 3 centímetros de desespero, de se debatendo, revivendo a situação em que ele acordou e percebeu que estava dentro do caixão. Só de imaginar dá para entender como que uma situação dessa é profundamente traumatizante. A pessoa desperta dentro de um caixão, sabendo que ela vai morrer daí a algum tempo, porque não tem outra alternativa. Ela está ali dentro de um caixão, de uma urna funerária, enterrada viva. Então, esse caso foi muito interessante, porque a carga emocional foi muito intensa, porque o próprio trauma foi violentíssimo. É claro, a pessoa não vai sentir exatamente o que ela sentiu no passado, ela sente uma porcentagem, mas foi muito intensa a descarga emocional. Todo o trabalho de ressignificação, de acolhimento da subpersonalidade foi feito depois. Resultado, nunca mais ele teve claustrofobia, nunca mais a claustrofobia cessou totalmente.